Falta de proteína. Nosso corpo é formado por mais de 50 mil proteínas diferentes que compõem desde músculos, ossos, articulações, pele e até hormônios, células e neurotransmissores do cérebro. Então imagine o que acontece quando faltam proteínas. Você envelhece em um ritmo acelerado, perde massa muscular e força, se sente fraco, cansado e frágil. Você fica mais vulnerável a lesões e é mais provável que você caia e quebre um osso. Mas isso não é tudo. Seu sistema imunológico fica fraco, sua pele fica enrugada, seu cabelo começa a cair, suas unhas quebram com facilidade, sua memória não é mais tão rápida como antes e até seu desejo sexual vai para o ralo. É por isso que é tão importante obter proteínas suficientes. Mas antes de sair e comer um bife grosso, rico em proteínas, há algo que você precisa saber. As proteínas são compostas por aminoácidos, e são eles os reais responsáveis pelo funcionamento correto do seu organismo, assim como a construção dos seus músculos, enzimas, células do sistema imunológico, neurotransmissores e muitas outras funções vitais do seu corpo. Caso você não esteja familiarizado com os aminoácidos, fique tranquilo, todas as respostas estão aqui. Existem 20 aminoácidos diferentes. Eles são divididos em dois grupos, os não essenciais e os essenciais para a sua saúde. Alguns desses aminoácidos podem ser produzidos pelo seu corpo, mas 8 deles não são produzidos. Ou seja, você precisa obtê-los através da alimentação. E é aí que está o problema. Quando ficamos mais velhos, ocorrem muitas mudanças no nosso organismo, e uma delas é a dificuldade de extrair nutrientes essenciais dos alimentos. Dentre esses nutrientes estão os aminoácidos essenciais. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, você precisa de muito ácido estomacal para quebrar a proteína que você come. Se você tem mais de 50 anos, seu corpo não produz mais tanto ácido estomacal quanto produzia na sua juventude. É por isso que, às vezes, você tem aquela sensação de estufamento e sonolência após as refeições. E em segundo, mas não menos importante, mesmo que você tenha um sistema digestivo forte, a maior parte da proteína que você come vai para o lixo. Isso acontece porque quando você come um alimento proteico, como um bife, seu corpo primeiro quebra a proteína em aminoácidos e, em seguida, ele usa os aminoácidos para produzir as proteínas de que precisa. Ou seja, apenas alguns aminoácidos são transformados em proteínas. O resto é transformado em glicose que seu corpo usa para energia. Essa é uma herança genética dos nossos dias de caçadores-coletores. Naquela época, a comida era escassa. Assim, nossos corpos se adaptaram para transformar proteína em glicose, para produzir energia a partir de qualquer alimento que comêssemos. Mas hoje, a comida é abundante e a maioria de nós não precisa de tanta glicose extra. Somos menos ativos que nossos ancestrais e, como vivemos mais do que eles, precisamos de menos glicose e mais proteínas. E caso você esteja se perguntando quais são os melhores alimentos para obter proteína, aqui está. Sabemos que alguns alimentos nos dão mais proteínas do que outros, porque os cientistas descobriram como medi-la. Eles sabem que os aminoácidos contêm nitrogênio. Quando os aminoácidos são transformados em proteínas, o nitrogênio se torna parte das proteínas e permanece em seu corpo. Mas quando os aminoácidos são transformados em açúcar, o nitrogênio é excretado na urina. Então, para saber quanto aminoácido de um alimento está sendo transformado em proteína, basta medir a quantidade de nitrogênio na sua urina. Este teste é chamado de Amino Acid Utilization, para simplificar, AAU. Mas não se preocupe, você não precisa fazer nenhum exame ou teste. Todas as respostas estão aqui. Deixe-me mostrar como funciona. Se um alimento proteico tiver um AAU de 100%, isso significa que não há nitrogênio na sua urina. 100% dos aminoácidos dos alimentos são transformados em proteínas para reconstruir seu corpo. Isso é ótimo. Mas, por outro lado, se um alimento tem um AAU de 10%, isso significa que apenas 10% dos aminoácidos estão sendo transformados em proteínas. Ou seja, 90% está sendo transformado em açúcar. Isso não é bom. Agora, usando o teste AAU, os cientistas sabem quais alimentos são boas fontes de proteína. E eles descobriram que o leite materno é a melhor fonte, com um AAU de 49%. Bem, isso faz sentido, já que os bebês precisam de uma fonte de proteína eficiente para se desenvolverem. Mas já que não somos mais bebês, qual é a próxima melhor fonte de proteína? São ovos inteiros, que possuem uma AAU de 48%. Mas tem que ser o ovo inteiro. Se você tirar as gemas,
o AAU reduz para apenas 17%. Isso porque as gemas são carregadas com um aminoácido essencial chamado L-metionina. Então, da próxima vez que comer ovos, certifique-se de comê-los inteiros, não apenas as claras. Em terceiro lugar estão as carnes, aves e peixes, todos eles com um AAU de 32%. Mas depois disso, o AAU despenca de um penhasco. Você conhece todos aqueles shakes de proteínas em pó, caros, que muitas pessoas tomam para construir músculos? Eles têm uma AAU de apenas 18%. Isso inclui as proteínas de soja, leite e ovos. Isso significa que, se você estiver tomando proteína em pó, apenas 18% está sendo usada para a construção do seu corpo e 82% é desperdiçado. Agora, que tal a espirulina, uma fonte de proteína vegetal? Dependendo da marca, a espirulina tem um AAU de 0% a 6%. E os aminoácidos de cadeia ramificada, como os populares BCAAs, vendidos por aí? Os testes de urina mostram que apenas esses 3 aminoácidos comumente encontrados nos BCAA não são suficientes, pois eles possuem um AAU inferior a 1%. Eles são praticamente inúteis, porque não contêm todos os 8 aminoácidos essenciais. Sendo mais específico, eles nem sequer possuem um dos aminoácidos mais importantes. Falo do L-triptofano, um dos mais importantes para a construção e manutenção muscular. Portanto, se você não adicionar uma fonte de L-triptofano a todas essas proteínas que mencionei, o AAU será praticamente zero. Agora você sabe por que é tão difícil obter proteína suficiente apenas com a sua alimentação. É por isso que muitas pessoas veem seu desempenho físico, mental e sexual despencar depois dos 50 anos. Mas o que pode ser feito? A resposta está nos próprios aminoácidos. Como mencionei antes, existem 20 aminoácidos fundamentais que seu corpo precisa para se manter em pleno funcionamento. Desses 20, seu corpo só consegue produzir 12. Os outros 8 precisam ser obtidos de fontes externas. Mas não basta apenas tomar os 8 aminoácidos. Você também tem que tomá-los nas quantidades certas. E por que o equilíbrio certo é tão importante? Bem, imagine que você possui uma fábrica de bicicletas. A fábrica tem um estoque de dezenas de guidões, dezenas de assentos e dezenas de correntes, mas apenas um par de rodas. Quantas bicicletas você poderia fazer? Sim, apenas uma. Todas as outras partes irão para o lixo. É o mesmo com os aminoácidos. Quando você os toma no equilíbrio errado, acaba com muito de alguns e com pouco de outros. Lembra quando mencionei que os aminoácidos de cadeia ramificada, que compõem os BCAAs, têm um AAU inferior a 1%? A razão é que eles têm o equilíbrio errado. Como resultado, 99% dos aminoácidos que você ingere com os BCAA são desperdiçados. Agora, veja o que acontece quando você dá ao seu corpo os 8 aminoácidos no equilíbrio certo. Em um estudo, pesquisadores americanos deram todos os 8 aminoácidos essenciais a um grupo de idosos que estavam acamados e fracos demais. Além da idade avançada, eles sofriam de sarcopenia, que é a perda progressiva da massa muscular causada pela idade. O que aconteceu a seguir foi nada menos que um milagre. Em apenas 3 semanas, esses idosos conseguiram se levantar e praticar atividades leves. Pode parecer pouco, mas se os aminoácidos funcionaram tão bem para esses idosos acamados, imagine o que eles podem fazer por você. Você terá muito mais energia e seu corpo começará a se reconstruir de dentro para fora, reconstruindo seus órgãos, tecidos musculares, pele e cabelos. Tomar todos os 8 aminoácidos nas quantidades certas é importante porque suas células precisam do equilíbrio certo para manter a força e a resistência. Desta forma, você terá mais disposição, músculos mais fortes, menos gordura e mais energia para gastar como quiser. Funciona mesmo para pessoas que sofrem de fadiga e exaustão extrema. Veja esse outro estudo. Pacientes com idades entre 65 e 92 anos que estavam muito fracos para andar por mais de 3 minutos na esteira receberam os 8 aminoácidos diariamente. Após 2 meses, os pesquisadores observaram uma melhora considerável em todos os pacientes. Eles ficaram mais ativos e dispostos e passaram a se exercitar por mais de 11 minutos na esteira diariamente. Apesar de não parecer muito, é uma melhora de 360%. Além disso, os pesquisadores também constataram peles mais jovens, cabelos mais firmes e unhas mais fortes. A conclusão do estudo: o consumo diário dos 8 aminoácidos essenciais no equilíbrio certo pode ajudar a rejuvenescer o corpo por completo. Mas então, como podemos obter os 8 aminoácidos essenciais no equilíbrio certo?
Se você for à loja de produtos naturais, terá dificuldade em encontrar um produto que contenha todos os 8 aminoácidos essenciais, quanto mais no equilíbrio adequado. Isso porque alguns desses aminoácidos, como L-triptofano e L-metionina, são caros e difíceis de encontrar. Esse é o motivo do porquê a maioria dos aminoácidos vendidos por aí só possuem 3 dos 8 aminoácidos essenciais.